Vamos falar sobre dor? Olha, muita gente vai se identificar com esse assunto, vai acompanhar esse assunto atentamente, porque a gente fala de um universo muito grande de pessoas que passam por esse problema. 30% da população mundial, é muita gente. Só que no Brasil se estima aí mais ou menos um universo de 60 milhões de pessoas sofrendo de dor crônica. Independente da razão, a dor tá aí para ser combatida, para ser trabalhada, para ser melhorada. Por isso eu tô com um time aqui grande de pessoas para a gente conversar sobre isso. Estou recebendo a doutora Cristiane Tavares, que é médica especialista em dor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, bem-vinda. Também a Mariana Chamas, que é fisioterapeuta e cinesiologista, especialista em dor também. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vinda também. Obrigada. E a Sônia Regina Pérez Angelucci, que tem 61 anos e é uma caminhadora, ela que é aposentada. A gente vai explicar já que história é essa de caminhadora. Bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo. Muito bom. Bom, vamos começar falando a respeito da dor, né? Como eu já falei, 30% da população mundial é muita gente sofrendo, é muita gente sentindo isso no seu dia a dia. Agora, como a gente estava até batendo um papinho aqui antes mesmo da pauta, a dor, ela pode vir de várias situações, mas ela não tem necessariamente que surgir a partir de uma doença, de um problema específico, ou de uma fibromialgia, de uma artrite, uma artrose. Você estava me explicando que ela pode surgir simplesmente do nada, é isso? Sim. É importante diferenciar a dor aguda da dor crônica, né? Porque a dor aguda, ela é importante, né? Você ter. Se eu fosse sentar aqui e tivesse um alfinete... É um alerta, né? É bom que eu sinta a dor. Doença é não sentir essa dor aguda. Claro. Né? Mas, como a dor, depende de um circuito neural, né? Depende de neurônios, de ligações neurais, esse sistema, ele é possível que ele entre num curto-circuito. E é o que acontece na dor crônica, né? Então você tem, que nem no alarme, eu tenho cerca elétrica em volta da minha casa. E às vezes a cerca dispara sem motivo algum, né? É o que acontece na dor crônica também. Tá, e a gente tem umas informações, eu vou pedir para a diretora colocar na tela, até porque é bom a gente saber, né, como identificar essa dor. Como é que a gente consegue perceber que a dor, ela é pontual ou ela realmente já é uma dor crônica? Como é que a gente identifica isso? Então, assim, uma dor que persiste além do tempo de cura de uma lesão, ela já é classificada como dor crônica, né? Geralmente acima de 3 a 6 meses. Então, por exemplo, se você foi operado e tem dor depois de 3 meses da cirurgia, é um sinal de alerta, né? É bom procurar um especialista em dor. Já se criou um ciclo vicioso da dor. Né? Então, se ela persiste por mais de 3 meses, ela já é considerada dor crônica. Exatamente. Já não é mais uma característica daquela cirurgia, no caso, né? Então, por exemplo, você tem a dor relacionada ao procedimento. Se ela persiste, pode ser crônica ou pode desencadear algum outro tipo de dor, em que cria esse caminho neurológico vicioso. O cérebro sempre manda essa informação, identifica como dor. Então, ela se instala. E aí é necessário outro tipo de cuidado, que a gente trata diferente, a dor aguda e a dor crônica. Tá. Bom, lembrando que você que está em casa quer participar desse assunto, quer mandar sua pergunta para os profissionais que a gente está recebendo aqui, fique à vontade, o nosso e-mail, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Um dos grandes problemas da dor crônica é que ela é um fator limitante na vida das pessoas, né? Certeza. Isso acaba fazendo com que desencadeie, inclusive, depressão, né? Sim. Esse acho que é um dos problemas, por isso que a gente considera a dor crônica uma doença, né? Porque assim, ela diminui a imunidade, a pessoa tem alteração do sono, né? Tem sintomas de depressão, isolamento social, né? Então, aumenta muito o risco de outros problemas de saúde. O que é mais preocupante é que ela limita as atividades diárias da pessoa. Né? Se ela trabalha, limita o trabalho. Se ela faz serviço de casa, limita o serviço de casa. Se ela tem uma rede social ampla, acaba sendo limitante. Afeta o que ela faz normalmente, sem impedimento nenhum. Começa a impedir e afeta principalmente as pessoas mais próximas. É o que deve ser muito complicado, porque você não consegue esquecer daquela dor em momento nenhum do seu dia. Você não sente alívio em momento nenhum. Eu imagino que isso deve ser realmente enlouquecedor, né, para a pessoa que passa por esse problema. Afeta agora, quando a gente... Desculpa. Afeta o humor.
Sem dúvida, deve causar uma irritação terrível. Imagina se você sente uma dor num dedo, por exemplo, você não consegue esquecer que você tem dedo em momento nenhum do dia. É uma coisa complicada. Agora, vamos falar não só em prevenção, mas também como combater a dor crônica. Quais são as principais medidas que as pessoas podem, né, ter, de que forma que elas podem agir para que reverta esse quadro, ou na tentativa de reverter esse quadro? O ideal é um tratamento multidisciplinar, né? As equipes de dor são sempre multidisciplinares, porque é preciso não só o tratamento medicamentoso, algum procedimento que o médico faria, mas também o atendimento da fisioterapia, né, da nutrição, da psicologia, né, é um tratamento multiprofissional, assim, multidisciplinar, né? Sim. Porque afeta várias áreas da vida da pessoa, né? Não é a dor, a gente vai tratar a dor por si só, a gente tem que cuidar do relato do paciente. Então, às vezes dois pacientes com a mesma dor, uma dor de cabeça ou uma dor lombar, eles reagem diferente. Um está mais deprimido, o outro não dorme, o outro está mais irritado, um está mais vitimizado. Então é importante que os especialistas, cada um da sua área, consigam priorizar o que esse paciente está sentindo e como vai ser tratado. Então, e quando a gente fala em dor crônica, a gente aí não consegue eleger uma parte específica do corpo, porque ela pode se manifestar em qualquer região, mas existe alguma área do corpo que é mais premiada, digamos assim, com relação à dor crônica? As dores mais frequentes são cefaleias, né, dores de cabeça, dores na região lombar, na cervical também. A coluna, de um modo geral, mas a gente tem a gente tem uma estatística alta de lombalgia e dor de cabeça. Tá. A gente está mostrando ali uma imagem que mostra alguns pontos onde as dores podem se manifestar. Esses pontos são os lugares onde elas se manifestam com mais frequência, é isso? Sim. Não necessariamente. Esse eu acho que é até uma foto de uma fibromialgia, que é uma doença que tem caracterizada por dores generalizadas. E esses são um dos pontos de diagnóstico da fibromialgia. Tá. Mas são bem comuns. Mas a fibromialgia também a gente pode englobar dentro desse assunto da dor crônica. Com certeza. Porque a dor ela é sempre um balanço entre o que causa a dor e o que inibe a dor, né? A gente tem um sistema inibitório da dor. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa que está numa guerra, ele vai... se ele às vezes amputa a perna, ele pode continuar, ele tem um sistema inibitório da dor que faz com que ele continue na guerra, né? Depois é que ele vai sentir dor. Por quê? Porque a gente produz analgésicos naturais. Né? E, por exemplo, a caminhada, atividades prazerosas ajudam o sistema inibitório da dor. A fibromialgia é justamente esse desbalanço entre o que causa a dor e o que inibe. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem um sistema inibitório muito fraco. O que causa a dor está trabalhando muito mais do que o que o inibe. Isso. O que causa trabalha mais do que o que inibe, aí precisa fazer aumentar a inibição da dor, porque senão qualquer coisa pode doer. Às vezes até a paciente que é fibromialgia, você vai abraçar ela lá, ai, tá doendo. Que coisa triste. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso já, inclusive a respeito da atividade física, que é importante, inclusive para quem sofre aí de dor crônica. A gente sempre coloca atividade física, né, em qualquer assunto médico, de doenças que a gente está conversando. É impressionante como o papel da atividade física é fundamental. E aí aliado a uma boa alimentação, tá? A gente volta já conversar sobre isso. E eu falei da alimentação porque daqui a pouquinho a gente vai para a cozinha para mostrar quais são os alimentos que podem agravar uma crise de dor, que podem aí ser problema para as pessoas que têm já dor crônica, quais que você deve evitar e quais são os alimentos que podem te ajudar. E falando em alimentos, como é bom a gente se alimentar bem, né? Fala sério. E a gente continua a falar sobre dor crônica, sobre esse problema que deixa muitas pessoas aí com a vida bem limitada. Agora vamos saber como tratar, né? A gente estava comentando aqui a respeito da automedicação, que acaba sendo também um problema para as pessoas que sofrem com esse tipo de dor, porque eu imagino que deve ser enlouquecedor, a pessoa quer resolver o problema de uma forma rápida e aí acaba muitas vezes apelando para essas medicações. Isso pode ser um risco, né? Muito arriscado. E assim, não só os efeitos colaterais dos remédios, né, que se ficar tomando anti-inflamatório por 30 anos, você pode ter um problema renal e para diálise, né? Anti-inflamatório é um dos remédios que mais as pessoas usam como automedicação, né? E o pior de tudo é que ele não trata direito. Esse é o grande problema. Dor crônica não é fácil tratar, por isso que tem especialista em dor, né?
E a pessoa que se automedica, ela não se trata corretamente, porque ela não trata de uma maneira assertiva, não usa os remédios mais adequados, né? Não procura os tratamentos. O ideal é ter uma equipe que cuida do paciente para poder ajudar nesse problema que é a dor. A Sônia está aqui com a gente também para contar um pouquinho a história dela. Sônia, você sempre sofreu, de uns tempos para cá, com a dor crônica, né? Conta um pouquinho a sua história pra gente. Então é o seguinte, eu tenho um problema de coluna muito sério, né? Que os médicos, inclusive olhando minha ressonância, não sabem como eu ando, mas eu ando e danço, danço bastante. Olha que bom! Então, aí chegou uma época que a dor começou a ficar muito forte, mas muito forte, que afetou inclusive, como ela falou, o meu humor. A minha filha, que é médica, falou, não, mamãe está mudando inclusive a personalidade. Então eu fui procurar um tratamento de dor, que é essa da equipe da doutora aí. Então eu fiz um procedimento e aí eles aconselham, que é um projeto eu acho maravilhoso da doutora Fabíola, que é a caminhada para dor, né? Então a gente se reúne lá com uma equipe assim técnica muito boa, tem a nossa fisioterapeuta, tem um professor de educação física que faz o alongamento, tem a enfermeira que fica assim por detrás pegando as pessoas que precisam mais. Então uma coisa assim muito bacana. Eu não andava nada, assim, eu andava assim segurando nela, ela era minha muleta, andando pelo parque. Agora eu já ando sozinha, ando 2 quilômetros, quer dizer, para mim foi muito bom. Então depois que você começou esse tratamento multidisciplinar, inclusive incluindo a caminhada, a atividade física no seu dia a dia, tudo mudou? Tudo mudou, a vida sem dor é outra coisa, então agora eu tô mal acostumada, qualquer dorzinha eu não quero sentir mais. Tá bem acostumada, tá certo. É verdade, bem acostumada, exatamente. Então eu acho esse projeto muito bom. Aí a gente encontra gente com diferentes espécies de dor, então você vê que no fim a sua dor não é tão forte, que tem gente pior. E o convívio assim, social fica muito bacana, né? A gente faz uma turminha legal. Eu acho esse projeto assim muito bom. Vamos falar do projeto um pouquinho? Então, eu gostaria até que a Mariana contasse um pouco mais pra gente. É uma caminhada que se chama Pare a Dor. Na verdade, amanhã ela completa 1 ano. Um projeto que, como a gente estava comentando aqui, começou tímido e hoje é um projeto grandioso que está, inclusive, sendo aí difundido para outras capitais do Brasil, né? Isso mesmo. A gente começou há 1 ano atrás no Parque Vila Lobos, com uma vez por semana. A gente cuidava de um grupo de mais ou menos 10 pessoas. E hoje a gente está no Parque Ibirapuera, 2 vezes por semana, toda quinta e todo sábado, às 8h30 da manhã, com um grupo de mais de 20 pessoas regulares. Maravilha. Sendo que algumas pessoas vão, depois voltam e aí não aderem fixamente ao projeto ainda, né? Mas a gente tem, no caso como a Sônia, pessoas que chegam lá com muita dor, e participam de um tratamento multidisciplinar que a gente orienta. A gente fala muito sobre a dor no projeto, dando depoimentos, as pessoas dividem, a enfermeira que cuida do projeto, nós fazemos uma avaliação individual de cada um. Então, desde o primeiro dia que a pessoa vai, ela é mensurada, avaliada, e a gente tem um projeto científico do Brasil Sem Dor. E isso é totalmente gratuito para quem quiser participar? Totalmente gratuito, é gratuito, a gente está lá, a gente começa com um alongamento inicial, com uma ficha de mensuração e dados cadastrais, a gente faz uma caminhada de mais ou menos 3 quilômetros, a gente divide em 2 a 3 grupos, dependendo do ritmo das pessoas, e a gente termina sempre com um alongamento. E uma vez por mês nós temos atividades especiais, que são experiências e vivências para o portador de dor crônica não medicamentosa. Muito legal. E aí vocês estão divulgando isso em outros lugares também, né? Sim. Vocês implantam o projeto em outra cidade e eles dão continuidade depois. Isso, agora dia 15 de julho nós vamos estar em Ribeirão Preto, a gente já foi para Natal, para Campo Grande, Florianópolis, e vamos até o final do ano para outras capitais do Brasil implementar a caminhada. Também gratuito e aberto ao público. Tá certo, muito bom. Aliás, parabéns pelo 1 ano, né, que vocês estão completando de um projeto tão bacana, que está mudando a vida de tanta gente. É uma iniciativa louvável e, com certeza, não só a dona Sônia está aqui para agradecer por as iniciativas existir, mas muita gente que teve a vida transformada. Com certeza, né? E falo para as pessoas que sentem dor, procurar tratamento, gente, porque ninguém precisa ficar sentindo mais dor, né? Hoje em dia tem tanta condição que as pessoas não precisam ficar sentindo dor. Vão procurar que muda
muito a vida da gente. Procurando ajuda tem grande chance de sucesso, né? Se não procurar, com certeza vai continuar na mesma situação. Antes de encerrar, rapidinho, doutora, responde para Amanda essa pergunta: o que é a doença crônica? É a que persiste por um tempo prolongado, né? Tá. Quer dizer, uma coisa que fica por mais de 3 meses, como a gente já colocou aqui. É que hoje a dor, ela é considerada uma doença, não só um sintoma. Tá. A dor crônica a gente considera como uma doença, não um sintoma, porque já está instalado. Então a gente precisa abordar de várias maneiras para quebrar esse ciclo vicioso neurológico. Tá certo. Bom, vou deixar aqui então as informações da caminhada Pare a Dor, principalmente a de amanhã, que é especial de 1 ano, para você que quer aderir aqui em São Paulo. Se você de repente mora em outra capital, se informe se essa caminhada já chegou até a sua cidade para você participar. Aqui, amanhã, vai ser realizada no Parque Ibirapuera, às 8h30 da manhã, tá? A concentração vai ser feita ali no Portão 7, o acesso é pela Avenida República do Líbano. Então estão todos convidados, né? Vamos ter um piquenique no parque amanhã de comemoração, com bolo e tudo. Ah, muito bom. Bom, obrigada pela participação de vocês, a doutora Cristiane Tavares, que é médica especialista em dor, também a Mariana Chamas, fisioterapeuta e cinesiologista, especialista em dor também, e a Sônia Regina Pérez Angelucci, de 61 anos, que é uma caminhadora e está aí feliz da vida, convivendo tranquilamente com a dor, né? Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho, viu? Até uma próxima.